querido Adão, todo mundo sabe que perdeste o juízo por causa da serpente tentadora. O nosso mestre te expulsou do paraíso. Adão, 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 meu querido Adão, todo mundo sabe que perdeste o juízo por causa da serpente tentadora. Oh, tu não viu os disparos ontem de noite? Tem um nego sem vergonha, hein, Coco? Onde já se viu acordar branco essa hora? Branco aqui é vagabundo. Deitado até agora. Com certeza tá com alguém aí na cama. Tô doido. Vagabundo! Assim que acordo, apalpo meus pensamentos como se ficasse de sentinela. Invejo quem consegue despertar devagar com progressiva inconsciência. Nem bem acordei, as coisas já estão vivas dentro de mim. A morosidade perdura e prolonga por tempo indefinido. Essa companhia de ficar captando as coisas e depois devolvê-las no movimento involuntário da minha imaginação. Chego a perguntar para ouvir a minha própria voz. Dormi? Dormi? Faço um balanço de memória, avaliando que dormi bem. Lembro ontem, voltando da estação, o medo da insônia e o copo de água com açúcar. Dia sem sol. Pra que levantar agora? Por o hábito e gesto único nessa manhã sem trégua.
O mundo caindo e ainda consigo fazer isso. Moço. Um primeiro sopro ingênuo, compensador. Isso é falso. Isso é falso. Meu Deus, me dá um início. Qualquer coisa. Quem sou eu? Silêncio estável dessas elucubrações. Não. Angústia não. Tolice, deixa disso. Sempre esse receio de não incomodar o mundo. Isso é velharia, eu já sei. Tudo isso é triste. Bom, muda isso, vai pra outra coisa. Essa mania que eu tenho de ficar manipulando o que vejo, o que eu penso minuciosamente, aquilo que eu sinto não ter sido bem expresso. Meu ritmo, meu traço, isso é tudo que eu tenho. É. Tudo que eu tenho mesmo. De igual, meu Deus. Se chovesse, pelo menos eu estaria aqui, preso, enquadrado a todas as possibilidades. Será sempre assim? Tão bom não haver nada além de outra coisa. Preciso recomeçar de alguma forma, meu Deus. Se você dia só que mas tudo cansa. Quantas vezes eu preciso dizer a mim mesmo que nem tudo vale muito a pena hoje. Dinheiro, em certos casos. Não, saúde sempre. O amor. Não da forma como eu queria. Isso já foi repisado 1000 vezes. E o que resta?
Parece que eu tô afundando nessa areia movediça da poesia que eu faço. Bem que eu tenho escrito poemas, fracassos dentro de uma tapiação de ritmos e palavras. Isso não me engana. Nada de mim, entretanto. Nem o mar me entusiasma mais. Esse secou o prestígio. Eu só encontro a palavra mar, a grafia. Orlando! Orlando! E eu gritando. Não quero dizer nada com isso. Ouço o estrado da cama quando me movimento. É a vontade de gritar meu nome mesmo. É ridículo isso. Ridículo. Ondas, peneirações marinhas, salitre, me tragam alguma coisa. As coisas ao redor de mim me isolam. Esses outros planos da realidade gritam calmamente, pisam e esmagam as nervuras expostas de qualquer sentido que eu possa querer ter. É a farsa de ser eu mesmo. Agora, se eu olhar para fora ou para dentro de mim, nessas cabines escuras, dá na mesma. É o vazio. Então eu permaneço assim, experimentando, pesquisando, e a visão é muito segura, realista. Fica um certo tédio, fico estático, equilibrando todas as sensações e análises no só feixe, numa só respiração. Começo a me anular. 2, 3, bem espaçado para aumentar a contenção. 4, 5, me encorajo. 6, 7, talvez não dê. 8, saio. Não, quase, ainda me estico. 9, 10, 11, para isso. Protesto, bobagem. 12, pra que isso, derrotista? Quero ver se você aguenta. Só mais esse. 13, reprovo. Solta de uma vez. Não, tá, você está cansado. 14, então, mole, desiste. Quase sem fôlego. Solta e degringola tudo de uma vez. Respirar como as ondas do mar. Prender, encher maré, soltar. Agora procuro aquele estado quando parei de respirar, mas ele não existe mais. A pessoa está só. Essa pequenina personalidade corrosiva em desespero ainda se mexe. Impertinente. Como pode? Eu vim até agora. Sim. Acorda aí. É o moleque.
Orlando, tu não é mais amigo, não? Abre, vai. Tenho que prosseguir. Escuta, Itamar não deve demorar com café, hein? E por favor, não esquece as barbas de velho que P havia me pedido para colocar nas árvores do jardim. E aquele rapaz, o tal de Vladimir, que disse que vinha aqui. Por que não veio ainda? Branca moleza, eu não. Eu vou cortar a lenha. Machadinha de P. O seu... Cheiro bom da manhã depois do temporal. Me descobriu. Olha aqui! Nego que é trabalhador! É disso que eu tenho pena de perder. Não! Moleque.
Pedaços de tábuas e engaceiras de banana encalharam a noite, retemperados, rolando agora para dentro da água, absorvidos no empuxo insaciável da saia das espumas. Resto de um cabo que a maresia deixou com a vegetação. O leme e as rotas inutilizados pelas maresias. Lasca das tábuas do convés, imagino enredos. Aqui um começo de acidente e o final exposto à luz do dia. Uma ave afastada da invernada, quem sabe indiferente ao naufrágio. Conchas massacradas, desnudando os ventres onde ainda se vê o colorido da ova. E essas algas velhas, parecidas com polvos grisalhos, murchos. Gelatinas de águas vivas, espalhadas em pudins trêmulos avançando na areia. Esse lixo movediço à toa, negligente ao sol ardente, ao longo da salitrada praia matinal. Tanto sol, meu Deus. O coco sumiu. Ainda fica essa neblina na areia, orvalhando o jundum e as tramas compridas das tiriricas bravas que se alastram e encharcadas e que molharam os contrafortes das minhas botinas de lona. Sala fria. A porta ficou aberta me esperando. Eu estranho esses braços pesados na luz do tristonho sombrio da cabana. Tudo isso é ridículo. E o bloco de papel do hotel que a Hernani me mandou. Essa brusca diferença aqui dentro. Tudo é incerto dentro de mim, em tons de irritante fantasia. Mas aos poucos, a familiaridade dessa casa debruça-me na tristeza.
Esse universo paralelo parece se despedir de mim em forma de luz, areia, mar. Brando aqui é vagabundo. Volto pro início da manhã. Congelo de verdade o presente. Esse instante entre o que eu penso agora e o que vem depois. Mas o momento escapa, mistura-se, prossegue. Todo dia passando num segundo, agora. Não ouço mais coco e a machadinha de pé. Cadê o Itamar que não veio com café até agora? Agora me lembro. Vim ver as horas no despertador barulhento que sempre escondo no armário da sala. Puxa vida, sou bem mais baixo que essa porta. Perplexo me dando conta disso. Ergo o corpo instintivamente com um peso enorme. Onde recíprocos e obscuros valores se escamoteiam. No entanto, tenho esse dia todo intocado diante de mim.
Seriam umas 10 horas da manhã, quando eu me lembrava que consultara o relógio de bordo antes de ancorar, jogando o barco na pancada daquela maré macia depois que o motor começara a falhar, embicando o casco da embarcação quase no começo da areia visível pela transparência surpreendente da água, e iniciada naquele fundo desde os primeiros indícios de subida para a praia. Limpara uma das velas causadora do distúrbio e vinha procurar água potável, que já trazia bem pouca. E até ali não vira ninguém, também nem mesmo antes, atraídos possivelmente pelo rosnar do motor, embora suavemente cadenciado, e que eu tivera o cuidado de pôr quase em ponto morto ao aproximar-me. O coração batia desordenadamente naquela meia-luz de vegetação cerrada que me encobria como um toldo, desde as copas quase indecifráveis e altaneiras que sumiam lá em cima, num emaranhado de sombras até os matos aqui embaixo, que também tudo ocupavam sem deixar ver um chão. Além do mais, a consciência de estar escapando de viés era incompatível com a minha vontade e mesmo renegando-a em prol de uma espécie de profanação perigosa e sombria, experimentava-me fustigando e alimentando-me num duelo sádico de curiosidade mesclada num balanço de riscos desconhecidos que se insinuavam por si só.
Trazia eu os calçados encharcados. As calças e a camisa caque, felizmente abandonaram o short a bordo como previsão intuitiva. Já lanhadas em vários pontos pelas imprevistas serrilhas da muralha de piteiras selvagens que fora obrigado a vencer para chegar até ali, cortando-as impiedosamente à direita e à esquerda, rasgando passagem, atolando-me a meio em grossas águas empoçadas, como já fizera, parecendo ali naquele sítio estagnadas, em risco de ser picado por uma cobra qualquer que se escondesse, possivelmente dormindo naquele lameiro. De onde vem essa sensação? Da vizinhança? Não. São 10 horas. O receio, a apreensão ou o medo indefinido brota em mim inesperadamente de estar sendo vigiado de fora, observado, julgado a uma certa distância. Não. Conjeturava eu comigo mesmo e a um só tempo sobre o risco que não seria de possíveis donos ou ocupantes aparecerem naqueles ermos, ecoando naquele estático estado de coisas, belo e com uma ponta de trágico ao mesmo tempo, agressivo e ainda rude, dramático ali na sua selvageria desordenada, gerando e trazendo como se num afloramento de epiderme que me eriçasse ali esse incrível parecer, um suscetível peso de obstrução e que era por demais sensível ali, quase visual, nem sei, por uma vontade distante que, embora não mais presente, eu sabia de recear uma emboscada. Nada vejo.
Soltando uma das mãos que se apoiava no parapeito condenado, retirei da cintura o facão de caça com sua lâmina luzidia ainda pegajosa e com a sua ponta raspei ligeiramente e sem fazer força no retângulo de vidro, proporcionando um pequeno claro na densa camada de limo e folhagem mumificada que ali se grudara, como lixo calculava, e há anos, numa verdadeira gelatina viscosa, mas algo já ressequida e de impedimento visual. Acendi o isqueiro, esperando muito da pequenina chama, mas a invisibilidade permaneceu a mesma. Lembrando-me então do processo mais demorado, mas que aufere pelo hábito e que se obtém quando usamos insistência certo tempo, acostumando os olhos às escuridões que se pretende dominar, encostei novamente a vista nesse pequeno local do vidro que raspara e deixei que a visão pouco a pouco se aclimatasse ela própria ao interior. A princípio, tudo era o mesmo embaçado que já obtivera na primeira experiência tentada. Seriam 10 horas ou pouco mais, possivelmente pouco mais, tornei a pensar comigo num estremeção de retorno ainda pendurado da mesma parede e voltando assim a ponderar, tornava a me preocupar já então naquele brusco presente que me voltara e que me ressaltava toda a premência de sua urgência em agir para adiante. Aqui a camada não formara-se tão espessa. Entretanto, aos poucos, a cerração se dissipava. Foi quando ocorreu-me a ideia luminosa, indo justamente ao encontro daquela participação de dentro a se insinuar. Passando o isqueiro aceso junto ao vidro várias vezes, e assim, sem querer, aquecendo-o na leve passagem da pequena chama lenta, por pouco que fosse, algo de químico se processava. Assim, permitindo-me, de quando em vez, decifrar algo que se desvendava timidamente no vislumbre daquele interior. A princípio, como um oratório foi o que me ocorreu, pois a imaginação também trabalhava, comparando este vidro embaçado como o de uma fuligem ou fumaça de alguma cozinha devota já deparada por mim em imediações diversas. Iria aquilo continuar assim? Seriam mesmo paredes, embrulhos ou formatos disso? Agora projeta-se uma espécie de catre, de cama, podendo-lhe distinguir outros detalhes. Mas o que sucedeu foi brutal.
Aproveitando-me da mudança daquela luz que se esgueirava, sorrateira e já fenecia sem apelo, pousada segundos naquele local que se desnudara, de esguelha e lateralmente esforçando-me agora, então se esclarecia, não sem primeiramente um calafrio, um choque em descarga elétrica, desencadeado como dessas que inadvertidamente se toma de um fio elétrico desencapado em que, incaustos, encostamos o dedo. Era aquilo então vida? O belo, a poesia, o amor? Buscaram-me e fora trazido, impelido pela força daquela forma ali entrevista, ajudada pelo pálido infiltramento solar que se interpusera e já se ia. Que será isso tudo? Que sorte. Que casa é essa? Não vi pássaros, exceto os papagaios e as garças, quando chegava. Qual será o nome dessa região da ilha, dessa praia? A réstia de sol acabara de sumir, mudando de ângulo, onde cortara a efêmera passagem entre dois ínfimos vãos de um galho por onde se insinuara. Todos os dias, a cada vez, naquele exato minuto, aquele macabro espetáculo repetindo-se com a regularidade mecânica de um cronômetro sobrenatural. Já foi livre um dia.
parece recriminar-me pela intrusão abusada. Olho atento, coração apertado. A cúpula havia já ruído sobre a grande mesa da sala, um belíssimo lustre amarelo para velas jazia espatifado sobre o tampo maciço que, com o baque do peso, tombara simultâneo, cedendo numa cabeceira onde as pernas arqueadas, com o choque, provavelmente se fraturaram ali mesmo no chão, largadas no solo. Na ponta extrema da grande sala, de permeio com o reboco e as caliças das paredes desnudando-se, jazia um pesado armário de madeira escura, as portas escancaradas ainda ladeando o corpo desconjuntado, como se as asas desmembradas e ainda abertas de um precioso oratório, mas que se assemelhava a um assustador inseto, ali se transformando desmesuradamente aumentado e à espreita. Estrela no céu, dorme a rosa em seu jardim, dorme a lua no mar, dorme o amor dentro de mim. É preciso pisar leve, ai, é preciso não falar. Se adormece, que suave o seu perfume, dorme em paz, rosa pura, o teu sono não tem fim. Em volta, de permeio com os cacos de telha e os ciscos acumulados da folhagem invasora da mata que, lá de cima e definitiva, se despejava e regozijante antes saboreava a presa em antecipação, para depois misturarem em um só monturo finalizante vestígios de peças de louça partidas, esmigalhadas, luzindo ainda algum retardado fragmento de cristal no meio do lixo, tudo irreconhecível e perdido, como num cataclismo centenar.
como se estivessem em estado sempre dentro de mim, adormecidas. Como se partissem de mim. E logo de quem? Esse ato fora tétrico. Esse balanço das teias parece um conjunto vivo, como se respondesse a um comando. Tudo era de longos anos inerte, desfeito, sem mais nenhum poder. O vazio daquelas órbitas sendo aos poucos entulhadas, que perdiam então o significado assim obstruídas, anuladas e cegas lentamente como num remoto entalho de escultura primitiva em pedra poeirenta e porosa. Que mistério se degladiara dentro daquela caixa craniana em vida? Reparava agora no bordo daquela reentrância daqueles esqueléticos rebotalhos, focalizando o fungo como se uma pústula incômoda se eriçava de pequeninos pelos iniciantes, mas já espessos, comparáveis e branquicentos como os que guarnecem as coroas superiores de certas espécies de pequenos cactos em vasos, o que dava ao mumificado um aspecto incaico em urna de museu. Via que o pergaminho dos braços, onde, subcutâneo, lhe corriam filetes de pequenos cordéis como aderências quebradiças de raízes adventícias, deslocados dos ombros onde protuberava a ponta dos omoplatas, com as falanges daqueles dedos. O gesto de ter segurado algo era visível. Devia ter alta estatura e esguia.
Quem seria? O que fizera? Será isso então? Desejos de quem? Morte de quem? O que sabiam por ali? E o que temiam? Casa sem tempo essa. E o tempo urgia. Os cadernos deveriam esclarecer em tom, em razão. De quem quer que fosse e estava ali, doentia ou louca, de ali permanecer murado e decadente como o fora até os confins dos séculos e das poeiras. Para tus lágrimas verdes te enseñaría mi vida como ama una mujer, pues tu almita de muñeca no sabe aún lo que sufrir por un amor que poco a poco destrozando va tu pobre corazón. Estás fingiendo amor sin amor, pues tus caricias sin sabor no saben cautivar, si un hombre el ardor hacer vibrar. Vívelo, tus labios deben aprender amor, para más tarde envenenar la vida de algún hombre amando sin amar. Pero a pesar de ser tan viva, mi corazón yo te daría, pues la vida me ha cansado de estos amores de un día. Cantando siempre Dios mis barras, me despedí de las orgías que en mi vida van, dejando la amargura de una ilusión que se fue. Vívelo, estás fingiendo amor sin amor, pues tus caricias sin sabor no saben cautivar, de un hombre el ardor hacer vibrar. Vívelo, tus labios deben aprender amor, para más tarde envenenar la vida de algún hombre amando sin amar. Vívelo, tus labios deben aprender amor, para más tarde envenenar la vida de algún hombre amando sin amar. Estariam contaminados.
Uma estrela no céu. Estivera murado, eu também ausente, como que mumificado também pelo processo daquelas introspecções, impermeável aos apelos da vida que sumira repentina, esgotando-se à minha volta, onde não se imaginava sol nem alegria, nem a sutil emoção de existir. Adeus, Guacira, meu pedacinho de terra, meu pé de serra que nem Deus sabe onde está. Adeus, Guacira, onde a lua pequenina não encontra na colina nenhum lago pra se olhar. Eu vou-me embora, mas eu volto nesses dias. Virgem Maria, tudo há de permitir. E se ela não quiser, eu vou morrer cheio de fé, pensando em ti. Eu vou morrer cheio de fé, pensando em ti. Escapara daquela casa, lá como se à procura de uma convalescença ao fim da extensão daquela várzea, como se a estender para ela as minhas mãos, a antecipá-la e ao sol, assim qualquer atitude seria ali desculpável. Algo que eu não sabia bem explicar, definia-se como um mal feito talvez, e ali intentado, ao qual eu nem tivesse o direito. Já os cadernos, receando que se escapassem, escorregando e perdendo-se ao contato daquele solo encharcado, salvá-los, dar-lhes luz, continuá-los assim, na porfia do tempo, se fossem de algum valor. Leva-os, transportando-os, como se obedecesse a intuitivas ordens que já não me espantavam nem me causavam espécie, como tantos gestos desprendidos naquela casa que ia deixando para trás e a que eu obedecera certamente sem percebê-lo em princípio. Mas de onde provinham elas?
Aprimorei tudo, calculando uns 30 a 40 anos recuados pelo pouco que lera dos fatos ali gravados. A letra era irregular, mas de talhe largo e nervoso, com os Fs e os Rs peculiares à imprensa, assim como os As e os S's, mas seguindo-se idêntica nos outros 2 cadernos que apanhara no móvel de espelho ao que parecia de um mesmo autor. A luz purificaria, aniquilando os germes da decomposição, ia refletindo, rotos e decompostos, em gritante disparidade com a alva tranquilidade daquela praia lisa. E isso é que era exaltante misturar. O destino se cumpria. Soerguimento, ressurreição. O sexo perturbava-me de conjunto, pois sempre assim fui no isolado da minha vida. E cada vez que, nu e livre, enfrentava e imiscuía-me ao afrodisíaco do mar numa praia, num ambiente exclusivo como aquele, se assim se pode dizer, dei-lhe rédeas, não interferindo com a política raquítica do raciocínio nesse específico setor. Logo, a princípio, arderam-me as mordeduras dos mosquitos. Respirando a largas inalações, depurando-me seguindo ímpetos umas 2 vezes, de ponta a ponta, nesse tempo eu ainda era bom nadador. E virando-me de costas, bracejei outro tanto, nem sei bem o que trazia nesse intercurso, fervilhando-me na mente um ponto de elucubração, algo de confuso e grandioso que até hoje não conseguia aclarar bem aplainado. E todo ao longo da praia, o membro rijo, apontando fora da água como o periscópio de um submarino, encarando-se no que é humano e apontando ao sol os músculos afilados, a mente já lisa e aberta. Fazia aquilo tudo como se algo celebrasse, mas no íntimo, lá bem no recôndito das nossas maquinações. Era 1h15 da tarde. Como poderia o belo andar de par com o outro verso da vida? Nunca mais esta mulher me vê trabalhando. Quem vive sambando leva a vida para o lado que quer. De fome não se morre nesse Rio de Janeiro. Ser malandro é um capricho de rapaz solteiro. Nunca mais essa mulher me vê trabalhando. Quem vive sambando leva a vida para o lado que quer. De fome não se morre nesse Rio de Janeiro. Ser malandro é um capricho de rapaz solteiro. A mulher é um achado que nos perde, nos atrasa. Não há malandro casado, pois malandro não se casa. Com a poça que eu tiver,
orgulhoso vou gritando, nunca mais esta mulher, nunca mais esta mulher me vê trabalhando, Nunca mais essa mulher me vê trabalhando. Quem vive sambando leva a vida para o lado que quer. De fome não se morre, desde Rio de Janeiro. Ser malandro é um capricho que já faz rodeiro. Antes de descer ao fundo, perguntei ao escafandro se o mar é mais profundo que as ideias do malandro. Foi enquanto eu puder, meu capricho sustentando, nunca mais esta mulher, nunca mais esta mulher me vê trabalhando. O barco que começa a se afastar, a ondular-se com a rotação tremulante da minha hélice, desmanchando-se pouco a pouco na cilha do afastamento, marcado pelas memórias que, compassadas, se distanciariam elas também, apaziguadas, deixando a retaguarda a cicatrizar-se gradativamente, recuando naquela surda cadência motorizada. Somente aquele visível sulco aberto, ainda arfante, que borbulhava ganhando à tona, subindo daquela ofegante fissura fendida que logo ia se fechando, deixando aquele risco na branca esteira efervescente daquelas espumas impulsionadas, sendo impelidas para trás. Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios no ar. E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes quiçá se amarão sem saber. Um
afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber. Um amor que um dia deixei pra você.